você ainda dá aula presencial em algum lugar? Dou aula presencial num cursinho. Muda muito? Em relação online? Em relação a dar aula no YouTube, por exemplo? Muda bastante, né? Porque se você pega, por exemplo, no YouTube, eu diria assim, que eu não sou muito confrontado com as questões, né? Poxa, eu falo ali a minha verdade, claro que tem sempre os haters nos comentários, né? Enfim, mas presencialmente falando, você consegue acompanhar um pouco mais a evolução do aluno, ver se ele está aprendendo um pouco mais, aprendendo um pouco menos. Você vê ali os anseios que ele tem. E fora que no cursinho, eu não dou só a parte de geopolítica. Eu também dou a parte que geralmente, possivelmente, o pessoal menos gosta, né? Que é a parte de geografia física também. Então, falar sobre clima, fala pra gente vegetação. os tipos de geografia que tem, prof. Então, porque quando eu penso em geografia, eu penso em país, capital, só que tem a parte de clima, vegetação, tudo também, né? Então, dá para dividir geografia em vários pontos diferentes, né? Você tem a geografia, por exemplo, econômica, em que a gente vai tratar um pouquinho sobre a maneira como cada país pratica ali, se é mais liberal, se é mais intervencionista, os sistemas econômicos, políticas econômicas. Então, uma questão política também, tipo monarquia, o cara é comunista, isso também está em geografia. Faz parte, né? A geografia, ela é uma ciência que ela estuda a sociedade com o meio. Então, como que a gente vai conseguir relacionar os aspectos sociais e tudo que está envolvido, política, economia, população, enfim, com o meio em que a gente vive. Então, a geografia, a gente costuma falar, né, que a ciência que ela consegue abranger quase todas as coisas. A gente vai pegando, por exemplo, questões históricas para ver como que isso se relaciona, por exemplo, com características físicas do Brasil ou com características naturais da América e por aí vai, né? E aí, a geografia política tem a ver com o que exatamente? Com tudo que tem a ver com política entre os países, seria isso? Também, né? A geografia política, ela tem vários campos de estudo. Então, por exemplo, como você falou, formas de governo. Se é monarquia, se é uma república, se é parlamentarista, presidencialista, faz parte da geografia política. Aí, dentro da geografia política, tem uma área que é a geopolítica. A geopolítica é uma área da geografia política, que ela vai se preocupar em estudar a relação que existe entre os países. Então, por exemplo, vamos fazer uma análise da geopolítica brasileira. A gente vai ver como que o governo brasileiro hoje, ou até mesmo o nosso Itamaraty, o nosso estado mesmo, se relaciona com outros países, com outros estados. Então, a geopolítica é sempre essa relação que existe entre os diversos países do planeta. E aí, guerras vai entrar aí também, conflitos, tudo, né? Guerras, crises, questão de migrações, refugiados. Mas também questões climáticas, tipo esse negócio aí da camada de ozônio, que tá dando ruim, tudo isso você fala no teu canal também. Também. Por quê? Porque isso acaba trazendo impactos, né? Por exemplo, a gente vai ter esse ano o Brasil sediando a COP30, que é uma reunião que vai discutir as questões climáticas do planeta. Claro que vai ter questões relacionadas a aquecimento global, mudanças climáticas, mas um dos pontos que vai ser discutido é a necessidade, por exemplo, dos países desenvolvidos repassarem verba para os países em desenvolvimento conseguirem fazer essa transição energética, reduzir o aquecimento. E isso entra na parte geopolítica, entende? Porque você pega, por exemplo, a China. A gente vai considerar a China como um país desenvolvido ou em desenvolvimento. Eu não imagino, por exemplo, ainda mais no governo Trump, o Trump fazendo uma política de financiamento para que a China mude a sua matriz energética, entende? Poxa, a China que é um país tão rico assim. Então, começa a tocar em questões geopolíticas, de países emergentes, subdesenvolvidos. E quem faz isso é a ONU? Explica pra gente o que é a ONU, por favor. A ONU, ela foi criada em 1945, logo depois do final da Segunda Guerra Mundial. A ideia é o seguinte, Dodô, se você pegar 1914 até 1918, foi a Primeira Guerra Mundial. Aí depois 29, tem a crise de 29, que é uma das piores crises da história do capitalismo. E aí de 39 até 45 é a Segunda Guerra Mundial. Então imagina que foram 30 anos em que a gente teve duas das piores guerras da história do planeta e a pior crise do mundo, que é econômica. Ou seja, não foram décadas positivas, né? Então o que os países decidiram? A gente não pode ficar sem ter órgão para que a gente consiga estabelecer relações. Então vamos criar algum tipo de organismo que a gente possa sentar, negociar, discutir antes de querer atacar um país vizinho, querer atacar um rival político, né? Eu sempre falo que a ONU, ela não é... Porque muita gente critica, mas a ONU não consegue fazer nada. É porque a ONU realmente ela não foi feita para fazer alguma coisa, ela não é deliberativa, ela não tem poder de ação. Ela é muito mais um órgão consultivo. Então é como se fosse um espaço em que os países eles vão debater. Então, por exemplo, os países querem debater algum ponto relacionado à questão do mercado de trabalho. Existe trabalho escravo no planeta, existem muitas pessoas, trabalho infantil. Existe um órgão da ONU
que é a OIT, Organização Internacional do Trabalho, que os países sentam e discutem esses temas. Mas não que a OIT vai fazer alguma coisa. A OIT é como se fosse um barzinho, entre aspas, dos países, né? Você tem, por exemplo, a Acnur, que discute questões relacionadas aos refugiados. Tem, por exemplo, a Unicef, que discute a questão da criança e do adolescente, entende? Então, são vários organismos que vão tentar fazer com que os países negociem e debatam antes de entrar no eventual conflito, discussão. O único, Duda, que tem poder para fazer alguma coisa é o Conselho de Segurança da ONU. Esse é o mais importante de todos. Então tem uma parte dentro da ONU que é a mais importante. Conselho de Segurança, tá. Que é o Conselho de Segurança. Esse Conselho de Segurança, ele é formado por 15 membros, que são 5 membros que eles são permanentes, ou seja, sempre vão estar lá, e tem 10 membros que eles são rotativos. A cada 2 anos eles vão se alterando, eles vão mudando. Os 5 membros permanentes são Estados Unidos, Rússia, França, Inglaterra e China. Brasil sempre se lasca, né? Nunca tem representatividade, né? E qual que é o último? China? E a China. Caramba. E a China. Tá. Então, esses 5 países, eles sempre estão ali debatendo. Então, por exemplo, guerra Rússia-Ucrânia. Pô, será que a ONU vai fazer alguma intervenção? Porque a ONU tem até um exército. Tem um exército chamado de capacetes azuis, que são o exército da ONU, as tropas da ONU. Então, numa eventual, por exemplo, guerra, a ONU poderia interferir e fazer algum tipo de ação. Os países votam, esses 10 que são permanentes e os 5 permanentes e os 10 rotativos. Só que a questão é que esses 5 permanentes, eles têm um negócio chamado poder de veto. Então, se um deles fala não, a coisa já não acontece. Tem que estar todo mundo Os 5 tem que falar sim. Aí, por exemplo, fala assim, mas por que a ONU não fez nada quando a Rússia invadiu a Ucrânia? Porque a Rússia é um membro permanente do Conselho de Segurança. Então, óbvio que ela vai vetar, né, ações que forem contra ela mesma. Caramba, meu. Mas aí a ONU, antes de ser esse conselho, a ONU seria tipo assim, cada país tem um representante lá? Exato. A gente tem hoje 193 países. São representações, né? Porque tem alguns territórios que são polêmicos. Por exemplo, a Palestina. A Palestina é um país ou não é? Taiwan é um país ou não é? Tá. Então, existem, assim, estados mesmo, são 193, e existem alguns órgãos que são observadores, que eles participam, mas não têm poder de voto, não têm poder, só observam e podem dar algum tipo de opinião. Paizinho mais menorzinho, menos relevante. Ou que não é reconhecido internacionalmente. Tá. E aí, lá, eles vão discutir questões como, na ONU, como fome, como guerra, como problema climático, como um monte de coisa. E aí todos os países, acho que eu já vi em filme, né? Que tipo, cada país tem uma cadeira com a plaquinha, né? Brasil, sei lá o que, Estados Unidos. Aí eles vão discutir. E aí agora, se tiver alguma coisa mais treta mesmo, aí vai para esse conselho, que aí eles decidem de botar em prática o negócio. Exato, o Conselho de Segurança. E não precisa nem ser uma intervenção armada. Sei lá, por exemplo, os países eles podem exigir que, sei lá, sanções econômicas sejam praticadas. Então, por exemplo, Israel atacou a faixa de Gaza. Ao invés de, não, então vamos fazer o exército atacar Israel ou atuar na faixa de Gaza. Tá. Pode ser que eles decidam antes, não, vão aplicar sanções econômicas contra os palestinos, aplicar sanções econômicas contra Israel.